Invencível voltou, e galera, tá prometendo arregaçar mais ainda nessa segunda temporada. Tá bom demais, né? Já começou no topo. Agora todo mundo já sabe que os Viltrumitas não valem nada. A raça do Omni-Man é uma raça de conquistadores. E agora os alienígenas estão de olho na Terra. Agora, tem muito mais coisa que você não sabe. Se prepara para conhecer 7 fatos fantásticos sobre os Viltrumitas, diretamente dos quadrinhos. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Começou no talo Invencível, tá bom demais, né? Então agora eu quero trazer pra vocês um pouquinho sobre os Viltrumitas, coisas que vocês não sabem, pra vocês verem como essa raça overpower é perigosa. Vamos lá. O maior inimigo dos Viltrumitas é um Viltrumita. Galera, o Império Viltrumita tem milhares de anos e sempre teve esse esquema de dominar e conquistar outros povos. Um Viltrumita chamado Tairus resolveu encerrar isso. Ele tentou um golpe de estado contra a Casa Real. Lord Argal, o soberano dos Viltrumitas, acabou assassinado e Tairus assumiu, mas deu ruim. A tentativa do Tairus provocou uma guerra civil entre os Viltrumitas. Foi um banho de sangue, né? Irmão contra irmão, Viltrumita contra Viltrumita. Ganhou justamente o lado mais violento, o lado que erradicou os mais fracos. Tairus tentou frear o Império e acabou criando um Império ainda mais brutal. Tairus, então, ele se exilou do Império e acabou se tornando o fundador da Coalizão dos Planetas, que é uma aliança de outras civilizações para bater de frente com os Viltrumitas. Tairus é hoje a maior liderança no universo contra o expansionismo dos Viltrumitas. 2. Nem todo Viltrumita quer guerra. A cultura dos Viltrumitas é uma cultura guerreira, tipo Saiyajins, ok? Eles nem enterram ou queimam os mortos. Os Viltrumitas simplesmente empilham os corpos no espaço. Fica aquela maçaroca de defunto que nunca apodrece flutuando no vácuo. Os caras olham para aquela pilha e ficam ainda mais motivados para arregaçar. É desse nível. Só que nem todo Viltrumita segue essa mentalidade, principalmente entre os mais jovens. Viltrumitas da velha guarda, tipo Nolan, né, viveram milhares de anos seguindo essa linha. Mas a galera da nova geração começa a questionar o que está acontecendo. Então, assim, alguns desses personagens vão acabar eventualmente desistindo da guerra ao longo da saga, ou vão mudando de lado, né, passando a combater o Império em busca de redenção pelos pecados do povo deles. 3. Os Viltrumitas têm interesses muito mais pessoais na Terra. A gente fica com a impressão de que os Viltrumitas querem a Terra só para aumentar a coleção de planetas dominados, né? Mas não é bem isso. A Terra tem uma característica muito importante para o Império. Quando rolou a Guerra Civil dos Viltrumitas, morreu gente pra caramba. Tipo, muita gente. A raça chegou perto da extinção, só pra vocês terem noção. Então, para eles continuarem existindo, os Viltrumitas tinham que se reproduzir em grande quantidade. Nessa, os Viltrumitas tentaram acasalar com outras espécies. Deu errado, porque o código genético dos Viltrumitas é muito diferente. Foi aí que os Viltrumitas descobriram que o Nolan conseguiu se reproduzir com uma humana. Gerou filho. E o filho também tem as mesmas habilidades. Também é um ser superior, né, na visão deles. Então os Viltrumitas estão vindo para a Terra para ter filho. A realidade é essa, é isso. Os caras estão vindo para lé, para safadeza, para tico-tico no fubá, para aumentar a espécie. 4. Falando em lepo-lepo, a questão é que o conceito de amor, né, de relacionamento, não existe na cultura Viltrumita. Eles acreditam que molhar o biscoito só tem uma função: gerar mais soldados. Para eles é isso. Para eles, emoções são um sinal de fraqueza. E a gente viu isso mudando com o Nolan. Mesmo com todas as atrocidades que ele fez, daquele jeito louco dele total, mesmo com a missão secreta que ele tinha, né, que era conquistar a Terra, não dá pra negar que surgiu um sentimento, tá visível nele, né? A gente viu isso, né? Foi bom demais. O Nolan realmente se apaixonou, ele realmente ama a Debbie. Como é que fica isso na cabeça dele? Pensa, ele meio que humanizou na Terra, né? A série vai mostrar outros Viltrumitas chegando na Terra com um pensamento diferente. E uma dessas Viltrumitas vai chegar junto do Mark. Vai ser uma loucura, vocês vão ver. 5. Existem Viltrumitas cibernéticos. Biologicamente, os Viltrumitas se consideram perfeitos, né? A raça suprema do universo, eles se acham assim. Então, é até curioso que alguns Viltrumitas usem tecnologias para melhorar o próprio corpo. São literalmente Viltrumitas com parte cibernética, né? Tipo, é irônico isso. É Cyberpunk 2077 na série do Invencível. E isso inclui olhos eletrônicos e até braços robóticos. E o curioso é que antes da Guerra Civil, lá que rolou no planeta deles, os Viltrumitas achavam esse lance meio que humilhante. Porque se o corpo é perfeito, pra que colocar metal? Não é verdade? E aí, depois da guerra com vários Viltrumitas mutilados, a cultura mudou. Um desses Viltrumitas com braço mecânico vai se transformar num personagem de peso na série. 6. Viltrumitas não são invencíveis. Bom, essa é surpreendente mesmo, né? Concordo. Os Viltrumitas não são invencíveis, não são indestrutíveis. O Tairus descobriu isso quando ele desenvolveu um vírus, usando o próprio código genético dele, né? Esse vírus é devastador. Uma praga que matou muitos Viltrumitas ou simplesmente destruiu o sistema imunológico deles, né? Deixando os caras completamente sem poderes. O vírus é isso. Deixa os caras sem poderes.
Esse vírus vai voltar na série e vai se tornar tipo uma arma de destruição em massa dos Viltrumitas. E existe uma outra fraqueza dos Viltrumitas, mas essa eu não vou dar spoiler, ok? Só digo uma coisa. A Agência de Defesa Global vai descobrir como isso funciona e vai usar contra os invasores. 7. Viltrumitas nem são a raça mais poderosa do universo. Do jeito que a história é contada, parece mesmo que os Viltrumitas são a raça mais forte de todos, né? Mas não são. Existem outros seres biológicos que superam os Viltrumitas. São mais poderosos que os Viltrumitas. E uma dessas raças são os Rhoggnar. A gravidade do planeta deles é tão alta que os Rhoggnar tiveram que evoluir para serem extremamente resistentes, simplesmente para poder se mover. Senão não saem do lugar. Desse jeito, os Rhoggnar são estupidamente fortes e invulneráveis. Só para vocês terem uma noção, nenhum Viltrumita até hoje conseguiu capturar ou matar um Rhoggnar. O Império simplesmente deixou o planeta dos Rhoggnar quieto num canto lá. Tipo, vamos esquecer isso aí. Falando em raças, né? Os Geldarians são uma raça extremamente inteligente, mas fisicamente frágeis. Os Geldarians, eles criaram armaduras tecnológicas que são muito poderosas. São as Tech Jackets. Uma dessas armaduras foi parar na mão de um humano chamado Zack Thompson. O Zack vestiu a Tech Jacket, virou um super-herói e conseguiu capotar alguns Viltrumitas usando as armas da Tech Jacket. Olha isso. Então a gente imagina que os Geldarians seriam capazes de bater de frente com o Império Viltrumita, só com inteligência. Só que os Geldarians fizeram um voto de não interferência, tipo Vigia, né? Ou seja, eles não interferem nos assuntos de outros povos. Por último, um personagem conhecido como Space Racer, também ele tem uma arma exclusiva para matar os Viltrumitas. Ela é capaz de matar os Viltrumitas. E aí, já conhecia alguma dessas curiosidades? Acompanhou a saga do Invencível nos quadrinhos? Tá curtindo a adaptação? Comentem! Toca aqui agora, se inscreve no canal, vou continuar trazendo mais Invencível pra vocês, que pra mim, atualmente, é a melhor série de super-heróis. Peter, acima de The Boys, acima de todas as outras, acima de todas as outras, cara. Invencível pra mim me segura muito, eu não sei porquê, mas é questão de opinião. Deixa vocês aí embaixo nos comentários. Valeu, galera, até a próxima. Fui!